Neste tutorial, veremos como utilizar a ferramenta Tubos da maneira correta no Hydro Landscape 2018. Então, para efeito de demonstração, primeiramente eu vou inserir a minha origem, seleciono a opção bomba e clico na opção dimensionar depois. Vou posicionar minha bomba aqui. Em seguida, vou inserir alguns aspersores para exemplificar. Então, vou colocar, por exemplo, esse aspersor 1804. Vou inserir alguns individualmente. Fazendo duas fileiras para a gente setorizar posteriormente esse projeto. Pronto, já inseri os aspersores. O próximo passo seria inserir as válvulas. Então, venho na aba válvulas, vou inserir essas duas válvulas desse modelo 075 ASVF. Então, clico em insere a válvula, inseri uma válvula aqui. Outra válvula nesse ponto. Vou até mover a origem um pouco mais para cima, para ter uma tubulação principal um pouquinho maior. Pronto. Posicionados os nossos itens de irrigação, o próximo passo é clicar na aba diagrama e em seguida em setorizar. Então, eu vou criar o meu setor A1, seleciono e agora clico na opção selecionar aspersores. Selecionar os aspersores do meu setor A1. Em seguida, selecionar válvula e seleciono a válvula do meu setor A1. Vou criar um novo setor, que é o setor A2. Seleciono os aspersores do setor A2 e seleciono também a válvula deste setor. Agora posso fechar essa tela. Agora, na aba Tubos, nós temos algumas opções para traçar esses tubos no nosso projeto. Então, uma opção é traçar manualmente. Então, se eu selecionar aqui, nesse caso, a tubulação secundária, que vai ligar a válvula aos aspersores de cada setor, eu posso clicar na opção aqui, secundário, e vir simplesmente traçando uma linha ligando todos esses aspersores a essa válvula. E aí, quando for fazer isso, uma coisa que é muito importante, se você for traçar, é lembrar sempre de estar com esses OSNAPs, que são esses pontos de referência do CAD ativos. Caso não esteja aparecendo essa opção, basta apertar o botão Shift do teclado e clicar com o botão direito do mouse. Ele vai abrir essa caixinha. E aí deve-se clicar na última opção, que é esse OSNAP Settings, as configurações. E aí pode-se marcar todas. Só clicar aqui para selecionar todas e marcar OK. Voltando para a conexão dos tubos, se eu clicar novamente aqui na opção de tubulação secundária, para começar a traçar meu tubo, é necessário que eu pegue sempre desse Insert Point, que é o ponto de inserção da válvula e dos aspersores. Então, note que quando a gente está selecionando o Insert Point, aparecem dois quadradinhos verdes. E aí, quando eles aparecerem, você pode clicar, porque significa que você está traçando esse tubo, iniciando desse Insert Point da válvula ou do aspersor. Se por acaso a gente for traçar e não estiver pegando desse Insert Point, na hora de dimensionar o projeto, ele vai dar um erro informando que os tubos estão desconectados. Então, esse é um detalhe muito importante na hora de fazer esse traçado dos tubos no seu projeto. Então, se for fazer esse traçado manualmente, sempre ir conectando através do Insert Point. Então, sempre reparar se está aparecendo no momento do clique esses dois quadradinhos verdes, que representam o Insert Point. Então, essa é uma forma de traçado, tá? É o traçado manual. Vou apertar ESC, vou desfazer esse traçado do tubo. E agora, a outra opção que nós temos seria essa ferramenta conectar, que ele faz a conexão automática dos tubos. Então, eu tenho uma opção que conecta tanto a linha principal quanto a linha secundária. Se eu selecionar,
ele vai traçar, né, tanto a linha que liga os tubos que ligam a bomba às válvulas, mas também os tubos que ligam as válvulas aos aspersores. Então, selecionando essa opção para conectar automaticamente esses dois tipos de tubo e selecionando o meu projeto todo, a forma de distribuição desses tubos não vai ser a mais interessante. Aqui nesse caso, a gente, por ser um projeto pequeno, até nem tivemos tanto problema quanto a isso. Porém, em projetos maiores, às vezes, quando seleciona esse projeto todo e pede para conectar automaticamente, a distribuição, né, a conformação dos tubos não vai ser a mais interessante. Então, o ideal é fazer parte por parte, tá? Então, eu vou desfazer essa conexão. E agora, o ideal é fazer dessa seguinte forma que eu vou mostrar. Clico novamente nessa opção de conectar. Então, vou clicar aqui para conectar somente a linha secundária. E aí, nós vamos conectando por partes. Então, seleciono realmente este setor e aperto Enter. Aí ele conectou. Em seguida, faço o mesmo procedimento com o outro setor. Supondo que tivéssemos um setor com muitos aspersores. Da mesma forma, o ideal é sempre fazer essa conexão por linhas, tá? Nunca conectar, por exemplo, um setor inteiro de uma vez só. Então, conectar sempre por partes. Essa é uma dica muito importante e que faz um traçado que seja condizente com a prática, né, com a realidade mesmo da implantação desses tubos depois no projeto. Tá? Então, conectamos a nossa linha secundária. Agora eu consigo vir aqui e conectar somente a linha principal. Então, eu poderia vir aqui, selecionar, por exemplo, a minha bomba e as minhas duas válvulas, e aí ele vai fazer esse traçado partindo dois tubos da bomba, por exemplo. Ou então, uma outra forma interessante, que a gente poderia fazer também, seria, por exemplo, conectar essas duas válvulas, se fosse o caso. Então, vou colocar aqui novamente, seleciona somente a linha principal, para efeito de demonstração, né? Conecto essas duas válvulas e depois eu traço um outro tubo aqui, por exemplo, ligando essa tubulação à minha bomba, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar aqui, por exemplo, a minha tubulação principal. Vou partir o meu tubo do insert point da minha bomba. Então, apareceu aqui esses dois quadradinhos verdes que indicam insert point. E vou fazer um traçado aqui. Posso até ultrapassar essa tubulação que liga as minhas válvulas, por exemplo. E finalizo o traçado desse meu tubo. Agora, nós temos aqui duas ferramentas interessantes. Uma delas é a ferramenta pulo, que ela serve para indicar que aqui no projeto uma tubulação está sobreposta à outra. Ele só indica que as tubulações realmente uma está passando acima da outra, mas que elas não estão conectadas, elas não se cruzam. Tá? Essa é uma ferramenta, e aí se a gente clicar nessa opção de pulo, ele vai pedir para selecionar o primeiro tubo, eu seleciono, e em seguida ele pede para selecionar o segundo tubo. E aí ele insere essa representação, que significa que um tubo está passando sobre o outro. Vou desfazer. E agora, para indicar que esses tubos estão conectados, como seria o caso aqui, por exemplo, eu posso usar essa ferramenta cruz. Então, o procedimento é basicamente o mesmo. Cliquei na opção cruz, seleciono o primeiro tubo, e em seguida seleciono o segundo tubo. Ele juntou essas duas tubulações e aí ele separou esse restante de tubo. Então, o que eu devo fazer com ele? Seleciono essa sobra de tubo e apago, tá? Porque se eu deixar essa sobra de tubo, na hora de dimensionar o projeto, também vai dar erro. Ok? E aí, posteriormente, para dimensionar esse projeto, basta vir na tela de dimensionamento, verificar os circuitos para ver se existe algum item que está desconectado, calcular a linha principal e calcular a linha lateral. E aí ele vai fazer aqui o dimensionamento dos tubos, do diâmetro dos tubos. Então aqui ele selecionou os tubos de 20, né? E se você quiser
especificar uma família de tubos a serem utilizados no projeto, basta vir nessa aba Tubos, marcar uma família de tubos. Então, por exemplo, se você precisa de tubos muito grandes para o seu projeto, selecionaria, por exemplo, esses tubos azuis aqui, PN 125. Aí pode marcar todos da mesma família, então marcaria, por exemplo, todos os tubos PN 125, e aí o programa vai calcular utilizando esses tubos que estão selecionados. Tá? Além disso, se você quiser vir aqui na opção Aplicar, temos a opção Normal. Então, no seu desenho de CAD, essas medidas dos tubos, essas informações e a própria coloração dos tubos vai ficar conforme o desenho técnico mesmo, serão impressos em preto e branco. Ou então, temos a opção colorida. Então, cada diâmetro de tubo vai aparecer com uma cor diferente. E aí, cada cor corresponde realmente ao diâmetro do tubo. Então, por exemplo, a cor 20 no CAD corresponde a um tubo de 20. Tá? Então, existe essa correspondência. E aí, é sempre importante que, antes de gerar a legenda e inserir no seu projeto, você faça o dimensionamento e clique aqui em Aplicar. Tá? Seja a opção normal ou colorido, e depois gere a legenda para ser inserida no seu projeto de CAD com um detalhamento. Ok? Então, até o próximo tutorial.